Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Esse evangelho de hoje, ou melhor, na liturgia da palavra de hoje, nós vemos uma temática que tem se repetido por 2 semanas, sobre a questão do dinheiro. Mais uma vez o evangelista, o profeta Amós, tocam novamente na ferida da nossa humanidade. Interessante que ali já no profeta Amós, 700 anos antes do nascimento de Jesus, nós já vemos ele denunciando: ai de vós, que dormis em camas de marfim, em almofadas, que se deleitam com as carnes, mas não se preocupam com as dores de José. No fundo, a problemática aqui não é o quanto se tem de dinheiro, mas é a indiferença para com quem sofre. E aí nós chegamos então nesse evangelho, em que Jesus conta para nós uma das parábolas que mais criticam a diferença das pessoas que vivem voltadas ao seu egocentrismo para a diferença daquelas que precisam de ajuda. No fundo, o grande pecado daquele rico não era o quanto de dinheiro ele tinha, mas era ele se fazer de cego diante do sofrimento do irmão. Todos os dias dando festas na sua casa, e Lázaro na porta dele, desejando comer a migalha, mas nem isso ele dava. No fundo, o problema é a cegueira. E na verdade, o inferno daquele rico começou muito antes da sua morte. O inferno, na verdade, é a gente se recusar a enxergar as pessoas como nossos irmãos de verdade. O inferno é você olhar para os outros e se sentir superior a elas. Se sentir melhor por conta da cor, por conta do lugar que a pessoa veio, por conta da sexualidade que ela tem, por conta da religião que ela traz consigo. Aí começa o inferno, porque a gente tira do outro a humanidade dele, e nós colocamos nele apenas aquilo que a gente acha que é o certo. Interessante e triste, quando a gente escuta, por exemplo, aqui, na nossa igreja, as pessoas virem falar com a gente assim: nossa, essa cidade está uma coisa absurda. Tem que ver que coisa feia, o tanto de morador de rua aqui nas ruas, na beira-rio. Tem que falar para o prefeito tirar eles daqui. Tirar daqui. A preocupação não é mais em mudar a vida do irmão para melhor, é eu não ver o irmão que sofre. Bandido, de preferência que matem, porque aí eu também não precisarei ver, não precisarei me deparar com aquele que sofre. Olha só que interessante. A nossa mentalidade que aos poucos vai nos distanciando de quem é nosso irmão. E aí tem uma coisa interessante: nem depois de morto, o rico enxergou Lázaro como seu irmão. Ele lá do inferno olhava para Abraão e para ele e dizia para Abraão: manda que ele molhe a minha língua com a ponta do dedo. Até lá, ele continua enxergando Lázaro como servo, como escravo, e não como irmão. E depois, quando Abraão diz que não dá, ele ainda vira e fala: manda que Lázaro vá avisar meus irmãos. Além de mandar de novo, ele mostra-se novamente egoísta. Ele poderia ter falado: fala para ele avisar toda a cidade. Fala para ele alertar todo o planeta. Mas não, avise a meus irmãos. A mentalidade de uma pessoa que é rica só de dinheiro, ela pensa primeiro nela, segundo nela e terceiro só em quem tiver importante para ela, como a sua família. Quando nós vemos, por exemplo, problemas com questões financeiras, de roubo ou algo do gênero, em qualquer grau, a pessoa sempre rouba para si e para seus familiares. Já perceberam? Porque a preocupação, na verdade, é essa. Peçamos a Deus hoje a sabedoria para tirar de nós a cegueira que nos impede
de enxergar o ser humano como nosso irmão. E eu gostaria de contar hoje uma história para vocês, uma história verídica. Essa história aconteceu há umas 3 décadas atrás, com um homem muito conhecido aqui no Brasil. Um dos maiores arcebispos que nós já tivemos, Dom Helder Câmara. Segundo conta Dom Helder Câmara, uma vez ele celebrando na catedral, chega para ele uma pessoa visivelmente pobre. E naquele momento, quando aquela pessoa chega até ele vê naquela pessoa verdade. Porque ele pede um emprego. Não queria ganhar dinheiro, não queria fingir algo. Ele dizia: Dom Helder, me ajude. Minha família passa fome, me arrume um emprego. Dom Helder Câmara, então, inspirado pela verdade que aquele homem trazia, ele diz para ele: pode deixar que eu vou dar meu jeito. Então Dom Helder, arcebispo com muitos contatos, ele liga para um amigo dele, dono de uma rede de lojas, e fala assim: fulano, tem um irmão meu que ele está desempregado. Você consegue um emprego para ele? E aí então aquele senhor falou: claro, seu irmão amanhã mesmo pode vir aqui que vai ter um emprego para ele. No outro dia, então aquela pessoa liga para Dom Helder: Dom Helder, esse moço que você mandou aqui é realmente seu irmão? Eu digo, irmão de sangue mesmo? Como é que você deixou chegar a esse ponto, seu irmão? Eu tive que dar banho nele, eu tive que dar roupa para ele. É seu irmão mesmo e de sangue? E aí Dom Helder diz assim: olha, de onde eu venho, quem é filho do mesmo pai é irmão. E o mesmo que derramou o sangue por mim na cruz, derramou por ele também. Então, ele é meu irmão sim, e de sangue. Olha só que sabedoria transcendente. Nos educa e nos ensina a olhar os outros de verdade como nosso irmão. Quantas vezes nós vamos na nossa vida coletando indiferença, coletando falta de perdão, coletando raiva, ranço, maldade. Quantas pessoas talvez você contaria na sua vida que você não fala mais, que você não gosta, que você despreza, que você tem ódio? Sendo que nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros a enxergá-los nas suas dores, como nosso irmão. Peçamos a Deus a sabedoria de vê-los como eles são. Ah, padre, mas fulano é um pecador. Fulano fez muita coisa errada. E você não? E você nunca errou? Nunca teve suas dificuldades? Nunca teve seus problemas? Você acha mesmo que daqui para frente você ainda será intocável? Já dizia um padre idoso lá no nosso seminário, lá no noviciado, ele dizia assim: quem está de pé, cuide para não cair. Porque o pecado e a tentação assola todos nós. Talvez hoje, a maior tentação da sua vida não seja a mentira, não seja a traição. Pode ser a indiferença. Pode ser o egocentrismo, a doença do século. A doença que nos faz olhar para o outro de forma menosprezada. Eu sou melhor. O que eu já ouvi de gente falando que eu não deveria deixar a gente fazer leitura aqui na missa? Não, padre, porque fulano tem pecado. O que eu já ouvi de gente se sentindo melhor que outros dentro de pastoral, dentro de comunidade, e não enxergam os Lázaros à sua volta. No fundo, nós nos condenamos antes da morte, quando criamos esse precipício entre nós e nossos irmãos. Que o nosso ego nunca construa esse buraco existencial. Peçamos a Deus a sabedoria de enxergar no outro a presença de Deus. Ele deixou tão claro para nós. Estava nu, preso, doente, com fome, com sede.
e não me destes de comer, beber ou me visitastes. A fórmula da salvação está clara, mas a gente insiste em se achar melhor. A gente insiste em se trancar dentro de nosso conforto, dentro de nossa casa. Eu já fui em prédios de 40 andares, em condomínios chiques. E quando eu olhava à minha volta, eu olhava lá de cima, eu me dava conta do seguinte: como é fácil esquecer que existem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Quando olhamos à nossa volta e vemos um universo perfeito, tudo bonitinho, as ruas bonitas. Quando olhamos do alto de um prédio, sem nem ouvir o barulho do trânsito às vezes, é fácil nos desconectarmos de quem sofre. E aí agora você pode pensar assim: nossa, padre, mas então o problema é só quem tem dinheiro? Não, o problema nem nada é o dinheiro. O problema está na indiferença, quando a gente se apega mais ao dinheiro do que ao ser humano. Aí é que está o problema. Você pode estar do alto de um prédio e fazer diferença na vida de quem mora lá embaixo. Você pode estar no meio de um casebre e fingir que não existe ninguém à sua volta. Que a gente deixe ser tocado por esta palavra que nos tira da nossa zona de conforto. Porque no fundo, não ver a dor do outro é preguiça também. Ah, padre, eu já ando tão atarefado na vida. Eu já ando tão cansado, tão cheio de coisa para resolver. Não tenho tempo nem energia para ouvir mais os problemas dos outros. Que pena. Que pena que a sua vida se tornou infértil. Que pena que esse terreno do seu coração não brota mais nada. Só brota a árvore do dinheiro. Porque a árvore do fruto verdadeiro não encontra mais raiz. Nesse momento, vamos silenciar nosso coração e pedir a Deus a inspiração nessas palavras. Pedir a Deus a inspiração naquilo que o Evangelho nos trouxe. Nos ajude, Senhor, a ser muito mais rico do que só o dinheiro. Nos ajude, Senhor, a ter uma riqueza dentro do nosso coração que dinheiro nenhum pague. Nos ajude, Senhor, a ter um valor tão grande que possamos um dia ser acolhidos no céu, junto dos Lázaros em nossa vida. E só por curiosidade, Lázaro significa aquele que Deus ajuda. No fundo, Deus ajuda a quem precisa. Deus não ajuda quem se apoia apenas nas suas próprias forças. Como já dizia ele mesmo, Ele revela as coisas aos simples e esconde aos sábios. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.